Saúde a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Bem-vindos, meus irmãos, à nossa 32ª aula, onde nós iremos continuar com esse curso básico de neerlandês, conforme é o propósito, né, que nós estamos aqui para poder aprender pelo menos o básico do holandês. Aqueles que têm futuramente desejo e vontade de se aperfeiçoar em alto nível, eu te aconselho a buscar mais cursos, né? Mas enquanto você ainda não fala o A até o Z, então pelo menos aqui nós vamos poder te ajudar para poder ter o início de entender, compreender e falar certos assuntos básicos no dia a dia, ok? Estou feliz, nossa irmã está aqui. Como é que é o nome da irmã? Desculpa. Maria. Mariana. Nossa Maria. Maria. Ó, Maria. Você que era Mariana, desculpa. Maria. Que veio lá de Ana Paloma, que é perto da casa de uns irmãos aqui da nossa igreja, que é de Juliana Dota. Então seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui, também é uma alegria saber que você desde o início está nos acompanhando pela internet e espero que a aula de hoje também te alegra e te satisfaz naquilo que você veio tão longe buscar, tá bom? Eu não sou professor, já falei isso, acho que já viu também, mas o que eu puder eu vou fazer para ajudar os irmãos. Então vamos lá então, nós temos três pessoas novas hoje, a Adriana já é quase holandês, né, mas isso aí é outro assunto. O Henrique, né, ele é o da Uruguai. Também já fala um pouco de holandês, compreendo um pouco. Fala sim, eu vejo às vezes, quando eu saio com ele, eu vejo ele falando. Mas tenho certeza que aquilo que os irmãos desejam, né, no idioma holandês, o básico aqui nós vamos conseguir alcançar. Nossa irmã Nayara, Deus falta muito, né, mas tem que ter paciência. Mas nós vamos ajudar ela de qualquer jeito. E nossa irmã Cláudia, que também está desde o início com a gente, é uma aluna fiel, uma aluna que merece 10 sempre, porque é a aluna de ouro, que não falta nenhuma. Às vezes até com dor de cabeça ela vem aqui ouvir holandês. Então vamos lá então. Vou dar mais ou menos vou fazer uma tabela aqui no quadro, mais ou menos do que tratamos, do que nós já falamos, do que nós já um pouco nos aprendemos. E se tiver algumas dúvidas, algumas perguntas, vocês podem fazer, sem problema algum. Então você que está com o seu caderno, pegue aí. Nós estamos utilizando o livro, né? Curso Básico de Neerlandês. Você que tem seu livro, abre com ele na página número 2. Página número 2. Não, no início de tudo, nós sabemos que qualquer idioma tem a ver com letras. Letras se compõem a questão do alfabeto, né? Para você aprender um idioma, você primeiro tem que aprender os sotaques de cada letra, ou o som, melhor dizendo, de cada letra. Então nós começamos sempre pelo alfabeto. O alfabeto vai te auxiliar quando você começar a compor, né, palavras, você vai poder saber mais ou menos como se pronunciar. Só que o alfabeto ele é dividido em duas partes, nós sabemos disso, que é os vocais e também os consoantes. Nós sabemos que o alfabeto holandês é a mesma coisa que o português, só tem uma diferença que no português não tem esse aqui, que é o I e o J junto, que também é considerado na Holanda como se fosse também o Y, né, se não me engano, o Y. Então preste muito bem atenção. Het alfabeet. Quem já treinou o alfabeto? Quem já tentou em casa o alfabeto? Acho que você já tentou, vocês já aí atrás já tentaram. Então eu vou fazer mais uma vez o alfabeto, para que nós podemos ter mais um auxílio. Depois nós vamos continuar para poder ter novas matérias hoje, tá bom? Então vamos lá, eu vou pronunciar o alfabeto, então, senão, já que os irmãos já sabem um pouco, eu acho que vou dar a oportunidade para vocês pronunciar. E eu vou um pouco observar se está falando certo ou não, para que nós podemos ver como vocês estão suando, né, na pronúncia do alfabeto. Quem quer começar? Vai, pode falar, do A a Z. Tudo? Sozinho? Sozinho. Achei que era assim. Uai, você teve tanta coragem, bora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
Fei. 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 V. X. E. Z. Ei. 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 E. Z. Então o alfabeto é A, B, B. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. H, H. I, I. K. K. Ah não. Yei. Esqueci o Yei. I, Yei, K, L, M, N, O, O. P, P. Q, R, R. S, S. T, T. U, isso mesmo, Fei, Fei. Vei, Vei. Fei, Fei. Vei, Vei. Fei, Fei. Vei, Vei. X, X. X, X. E, E. Z, Z. X, X. E, E. Z, Z. E, E. Yei, Yei. Yei, Yei. E, E. ok? Então esse aí é o alfabeto holandês, a forma de pronunciar. Nós falamos um pouco dos ditongos, quem lembra um pouco dos ditongos? Está aí também no livro, na página 2, no lado esquerdo embaixo. Nós vemos que o ditongo é A, U junto, né? Que é tipo duas consoantes junto, mas não se soa diferente. Ela se soa como se fosse um só som. Então, por exemplo, ao, ei, eu, i, u, o OU também é ao, e depois nós temos o EL. Então essas são os ditongos. Também temos duas consoantes, já expliquei um pouco que às vezes o CH junto soa como se fosse o G, e às vezes também soa completamente neutro, normal. O NG também, às vezes também você não ouve muito o J quando está presente. Tem vezes, às vezes também, quando o NG está junto, você, por exemplo, DIN. DIN é escrito com D-I-N-G. Você vê que DIN não tem o R. DIN, DIN, não tem nem lógica, DIN, não tem nem força na garganta, na pronúncia da palavra. Então, esses também são consoantes, né, duas consoantes que às vezes você pronuncia um pouco diferente quando estão juntos, para não ter dificuldade na pronúncia. Então, o CH às vezes é pronunciado como R, por exemplo, SRUN, é SCH, SRUN, SRUN. Parece que é um G, mas é CH. E o DIN, né, D-I-N-G, tem G na palavra, mas às vezes você pode falar, mas cadê o G? Porque eu não estou ouvindo o R. Mas DIN é N-G, DIN. Não é DIN, DIN. Então DIN, ok? Deu para esclarecer um pouco? Depois nós sabemos que no alfabeto nós podemos dividir em duas partes, né? Como eu já falei para os irmãos. Já falei um pouco da consoante, né? Tem vocal e tem consoantes. Alfabeto, nós temos depois o clincas, né? Clincas. Clincas. E nós temos meida, clincas. Então nós temos clincas e nós temos meida, clincas. Não, sabemos no português, qual que é essa? Vocais. E essa? Alfabeto. Consoantes. Então nós temos vocais e nós temos consoantes. Sabemos que vocais, na verdade, é o idioma português, né? São essas aqui. A, E, I, O, U. São as vocais conhecidas também no idioma português, que é A, E, I, O, U. Na maioria das vezes em construção de palavras, por exemplo, quando você pega radical, você pega o prefixo, você pega o sufixo, você sempre começa pela radical e depois você vai acrescentando uma dessas palavrinhas para saber palavras que você pode montar, etc. Então nós vemos que vocais. Depois nós temos consoantes. Os consoantes são todos demais, que não inclui essas aqui que nós já começamos. Se eu escrever tudo aqui, então não vou escrever. Mas o irmão já tem uma noção, um raciocínio. Meida clincas, então são consoantes. Sabemos que certos consoantes, eles soam um pouco diferente. Por exemplo, o C, por exemplo, o S, melhor dizendo, às vezes soa como C, em certas palavras.
Às vezes tem certas palavras que o B, ele soa como um P. Em certas palavras, por exemplo, qual palavra que eu posso citar aqui mais? Por exemplo, o F, no som parece que é um F, né? Mas muitas vezes escreve como um V. Então nós vemos que tudo isso também tem a ver com o ouvido, né? De saber, com a audição, e também com a escrita. Quando você vai escrever, é melhor saber a diferença entre os vocais e as consoantes. E às vezes também conforme pronunciar também. Então isso auxilia vocês. Eu já dei um pouco de tarefa isso nos vídeos, então não vou repetir para não perder 2 horas só com a mesma coisa. Mas aqui é somente para nos refletir um pouco. Depois de falar do alfabeto, né, nós também entramos nos vocais, nos meios de clica. Aí eu expliquei para os irmãos que no holandês existe, né, como o livro aqui diz, se você ler um pouco abaixo, você vai ver que fala de duplicação de vocais. Os duplicações de vocais no holandês são chamados como dubbel klinkas. Dubbel, duplo. Klinkas, vocais. Então, se nós traduzirmos, né, já fala por si mesmo. Dubbel klinkas. Dubbel klinkas são dupla vocais. Por que dupla vocais? Porque na Holanda, a gramática holandês, existem palavras que você vai encontrar com 2A, com 2E, com 2O e com 2U, né? Que é a dúplica vocal. Entendeu? Pode ir mais pra frente, já é meio apertadinho. Então preste muito bem atenção. Então nós temos vocais que é A, E, I, O, U. Depois do A, E, I, O, U, nós temos dúplicas vocais. Só se você prestar atenção, parece que está faltando uma letra. Se você ver que nós temos o A, E, I, O, U na singular, né, na uma colocação de uma só. Quando nós vamos para a dúplica, nós temos A, E, falta o I, nós pulamos já para o O, depois vamos para o U. Nós vemos que no duplicação de vocal não existe dúplica vocal de I. Muitas vezes eu auxilio os irmãos dizendo que você pode utilizar a dúplica vocal, entre aspas, porque não é, como se fosse a ditongo, né, que eu já falei muitas vezes, essa aqui. Que seria como se fosse a dúplica vocal I. Mas você tem que saber que isso aqui é uma... Que é o que é essa aqui? É uma ditongo. Ditongo. Então você pode auxiliar como dúplica vocal, mas o nome dela não é dúplica vocal, ela é uma ditongo. Então às vezes você pode ver que colocações de palavra vai ter A, E, I, O, U, vai ter 2A, 2E, 2O, 2U, vão formar palavras, mas às vezes você vai falar, mas cadê a duplicação de I? Você pode ver que às vezes não vai dar, vamos dizer assim, não existe dúplica vocal de I, mas o I é considerado como se fosse, porque auxilia, é como se fosse um I também em sua, como é que eu posso explicar? Nós sabemos que o A, E, I, O, U aqui está no holandês, né, diz de uma forma curta. Tem longa e tem curta. Quem já auxiliou ver o livro aí, que o livro também fala disso. Por exemplo, aqui você pode ver que tem palavras longas e palavras curtas. O que é palavras longas e curtas? A questão do soar da palavra. Eu já expliquei para os irmãos. Uma só letra muda o significado da palavra e também o soar, né? A sua pronúncia. Então, por exemplo, eu tenho aqui man. Pode ver que aqui é escrito com uma vocal A. Então, aqui nós vemos que é uma curta, né? Uma breve. Você pode falar com breve. É uma breve. Por que breve? Porque a som é mais abafado. Eu já falei para os irmãos que às vezes parece que está mais abafado. Por exemplo, man. Mais para dentro, mais abafado. Agora, quando eu falo man, você pode ver que o som está mais para fora, está mais aberto, mais para fora. Então, man. Qual que é man? O que é man? Homem. O que é man? Luas. Então você pode ver que não tem nada a ver uma com a outra. Mesmo que às vezes você confunde, fala man, mas a pronúncia já muda e também a estrutura, porque é um escrito com 2A e um escrito com 1A. Então isso é a diferença de dúplica vocal e uma só vocal. Para a estrutura da palavra e também da pronúncia da palavra. Um curto A é A, um longo A é A. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, no holandês tem homens, esse man, para colocar man, no plural. é singular. É singular. E no plural? No plural é manan. Manan. É 2N e é N, mas aqui
Depois eu vou chegar no plural, para você poder. Nós vamos tratar disso hoje, que está aqui no meu esquema hoje, que quando nós estiver falando do substantivo, aí entra no plural e no diminutivo. Aí então, o que a senhora falou, seria mana, se você acrescentasse mais um E, N-E. Depois tem uma regra porque é 2N, depois tem uma regra porque modifica, muda certas coisas, depois eu vou explicar para os irmãos na gramática. Mas estou querendo prestar atenção na vocal, que muda na questão da palavra, que é uma dúplica e uma singular. Se está uma singular, eu tenho que falar de uma forma. Se está uma dúplica, eu tenho que falar de outra forma. Então, man, eu não posso tentar falar também man, senão não vai sair. E a mesma coisa também. É bom você ter falado do plural também. Se eu colocasse luas, né, que existe também, ficaria assim, manan. Manan. Então você pode ver que esse aqui parece mais com o de cima, no plural. E no singular, esse aqui, né, você pode ver que não tem nada a ver com esse aqui. Esse aqui tem 2N, esse aqui tem um N só. Mas a questão tem uma gramática, né, uma regra, devido, como já ouviu falar de sílabas, quando você faz a sílaba cortada aqui. Então quando uma vocal, ela termina ligada com uma consoante, ela é uma curta. Quando ela está só, tipo, onde você quebra a palavra, forma a sílaba, se a vocal está só, ela tem um significado de forte. Então tem breve e longo. Então ela é uma longa aqui, devido a essa gramática, essa regra aqui, mas depois eu vou explicar direitinho. Mas igual você falou, tem homens, né? E tem também luas. Então você pode ver que todos os dois é escrito diferente. Aqui é 2N, aqui é um N só. Mas o A é mudado. Agora você não escreve com 2A, você escreve com apenas um A. Mas mesmo assim continua sendo uma longa. Uma longa. Mesmo estando no plural ou no singular, continua o mesmo A. É porque a raiz, né, que conta. A raiz, mas também a questão também tem uma regra aqui, que os irmãos vão entender, na separação da sílaba. Como eu falo man, que aqui eu não vou falar manan, vou falar manan. A mesma coisa, manan, não muda nada, nada fica, no som não muda nada, a mesma coisa, man, também é manan, manan, se eu falar man, também falo manan, então você pode ver que não muda nada, então só muda a questão da ortografia, né, da escrita, mas na pronúncia continua sendo a mesma. Deu para entender? Então nós temos alfabeto, vocais, consoantes, temos certas regrinhas das vocais, né? Que é a questão de dúplicas vocais. E também temos as ditongas. Não, já falei ditongas, são duas letras, né? Ou duas vocais, que se você fosse ler, e às vezes os brasileiros, a maioria dos brasileiros tem dificuldade de ler palavras com ditongo. Por quê? Porque eles lêem a palavra com ditongos, muitas vezes lê como se fosse separado um do outro. Por exemplo, quando você tem I, E, eles emendam, por exemplo, vão até o I, depois eles pegam o E e continuam a palavra. Mas aí a palavra não soa corretamente. Se eu falasse, por exemplo, dá um exemplo, cook. O que é cook? Cook? Bolacha? Bolacha, biscoito. Cook. Muitos brasileiros falam assim, coec. Por quê? Porque eles não veem como isso aqui, como ditongo. Eles pensam que é duas letras diferentes. Então eles lêem coec. Coec. Ou cueca. Coec. Mas preste bem atenção. Coec está falando assim devido não ter o raciocínio da gramática holandesa. Se eu sei uma ditonga, então tem que falar o quê? Isso aqui eu tenho que ver como se fosse entre aspas, uma vocal. Entre aspas, porque é uma ditonga. Mas eu tenho que ver como se fosse uma vocal. O que o vocal faz na palavra? Ela dá sentido. Ela dá força. Muitas vezes nós falamos como tônica ou radical, sei lá. Nós falamos cook. Por quê? Eu sei que esse aqui não é O-E. Não é O-E. Esse aqui é um U. U. Essa é a palavra. Essa é a letra. U. Então esse ditongo tem um som de U. Se eu raciocinar que esse som é U, então todas as palavras que eu for ler com U, Aí coloca o som de U. todas as palavras que eu escrever sempre com ditongo, eu não vou ler do, en. Eu não vou ler mo, et. Eu vou ler o quê? Se soa como U, então M-U dá mu.
mais T dá T. Mut. Aí eu vou falar mut. Mesma coisa o de baixo. Se eu sei que D com U dá du, né? Du. Então mais N dá D-U-N. Dun. Dun. Então eu sei que a palavra significa dun. Ou pronuncia como dun. Por quê? Porque eu raciocinei o ditongo. O ditongo não soa como duas palavras diferentes. Ela se soa como uma só som. E qual é o som? O som desse é o U. U. Aqui, ó. U. O livro de vocês também explica tudo isso. Se vocês prestarem atenção, eu só estou dando tipo assim um resumo assim mais amplo para vocês um pouco raciocinar. Mas o resto aqui está tudo aqui. Mesmo que eu estou falando aqui, já está tudo no livro. Às vezes até melhor no meu português. Mas preste bem atenção. Então dá para vocês entender um pouco. O que eu estou querendo chegar para vocês é o quê? Os ditongos são duas letras distintas, mas o som é idêntico, é um só. As letras podem ser diferentes, mas o som é um só. Não existe um som de O e um som de E na palavra. É um som só, ok? Não, da fala Feda. Então, ditongos. Não, ditongos são mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser também até 8, porque tem uma aqui que não está. E qual que não está aqui? Às vezes nós usamos, né, como ditongos também. Essa aqui. Ô, Felipe, Ir. Sim? dá um exemplo do ditongo com OU. O OU? É. OU. Uma palavra. Sim, eu já vou chegar no OU, porque eu vou explicar a você só um negocinho do E aqui e já vou lá pro OU. É porque eu fiquei com dúvida no OU e no UI. E no UI. Qual que você ficou dúvida? OU OU. e no UI. Me parece que os dois E têm no som de UI. É. Esse aqui. Tá bom, já vou explicar para vocês. Esses dois, não posso esquecer. Preste bem atenção, o EI. Esse aqui é o EI. O EI é as duas letras conjugadas como se fosse uma, que é o I e o J junto, como nós raciocinamos para o português. O I e J, mas no holandês é uma letra só. Não é diferente. É o I e J junto, nós não conhecemos como brasileiros, mas é considerado uma letra. É uma letra, não é duas letras, é uma letra só, o I e J. E o I e J, ele tem, né, deixa eu já entrar nesse raciocínio aqui com vocês, que os ditongos, tem ditongos que soam igualmente, idêntico. Tem ditongos que soam idênticos, deu para entender? Uhum. Por exemplo, nós temos o EI, né? E nós temos também um EI. Nós temos EI. Mas como eu distingo? Não, se eu escrever, por exemplo, EI, e se eu escrever, por exemplo, esse aqui, como é que é? O que é EI? É ovo. Ovo é EI. O que é EI? EI. Então é a mesma letra. Se você lembrar do ovo, você vai lembrar do ditongo. EI. Assim pronuncia EI. O ditongo EI é EI. E se eu lembrar do EIS, eu sei que o escrito com IJ, que é também considerado às vezes como ditongo, às vezes eles tiram, às vezes acrescentam, depende um pouco da gramática e da regra, mas também é considerado às vezes como ditongo. Nós vemos no alfabeto que é como se fosse uma vocal. Muitas pessoas vêm falar que é uma vocal. Preste bem atenção, EI. Então nós temos aqui o quê? EIS. Então se eu lembrar do EIS, eu tenho esse. Se eu lembrar do EI, eu tenho esse. Então nós podemos ver que não existe regras de como escreve com EI e quando escreve com IJ. Não existe regra para isso. Mas existe formas que você possa decorar bastantes palavras. Por exemplo, na Holanda já vai falar assim, a maioria das palavras se escreve com EI. Estou dando um exemplo, falando que é. Eles vão falar, a maioria das palavras se escreve com EI. Então se você pegar uma tabela de 30 palavras, às vezes das 30 para 15 ou 20 das 30 palavras sai só com EI. E vai ser raras, poucos vai sair com IJ. Então é um pouco de decorar e de praticar, né, para poder recordar. Mas as palavras mais utilizadas, simples, a maioria das vezes você vai gravando, decorando. E na escrita, né, você vai na ortografia, você vai escrever, memorizando a forma de escrever corretamente. Mas se você escrever com EI ou com IJ, o significado vai dar sentido. Mas às vezes a gramática, a ortografia pode estar, a escrita pode estar errada. Então, mas mesmo assim cai na mesma.
Se você quiser falar ovo pra mim sem querer escrever desse jeito aqui, eu vou entender que você quer falar ovo. Tá bom? Não vou fazer uma drama, porque eu reconheço que isso ainda não está formado, muito avançado para saber definir, mas mesmo assim eu vou saber. Mas a mesma coisa do sorvete, você escreve um sorvete com S, desse jeito aqui. Eu sei que está errado na ortografia, na escrita, mas se você está falando assim rapidamente, eu vou entender você na escrita, porque eu não vou levar a conta. Eu posso te corrigir, mas não vou levar a conta porque eu sei que você ainda não sabe falar muito bem holandês, mas não é errado. Eu vou saber o seu sentido, entendeu? Mas isso aqui tudo é prática. Se uma criança, né, desde os seus 4 até os seus 12 anos de idade está na escola batendo a cabeça com isso aqui, eu não vou falar num mês para vocês decorar isso. Isso aqui depende da prática. Então vamos lá então, continuidade. Então tem ditongos que tem o mesmo som. Agora eu vou chegar na Nayane. Nayara. Meu Deus. Nayara. Vamos lá, Nayara. Você falou sobre o OU, né? Qual que é esse ditongo aqui? Não, pode falar, tá perguntando. O Pedro sabe fazer. Faz aí, Pedro. Qual que é esse? E qual que é esse aqui, Pedro? Não. O que o Pedro tá fazendo aqui? É o grito. Tá estudando. Hã? Au. Esses dois são igual. O som desses dois são idênticos. Sim. O som desses são idênticos. E o som desses também são idênticos. Só muda a escrita. Então tanto au como au é o au. Toda coisa é au. Por exemplo, deixa eu falar aqui uma palavra. Au. Bau. Duas palavras, ó. Rau, bau. Vocês estão vendo a diferença? Rau, bau. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é no som do consoante. Que um consoante começa com G, outra consoante começa com B. E o I não tem som de alto também? Desculpa? O I tem som de alto também? Não, isso aqui já vai entrar. Isso aqui já é outro caso. Então preste atenção. Essas dois aqui são idênticos. Sim. Então você tem que memorizar. O ditongo é com E, não tem como falar, o som é idêntico. E para vocês, português seria I e J. O ditongo AU ou OU É a mesma coisa. é o mesmo som. Por exemplo, rau, bau. Não tem diferença nenhuma. Rau, bau. Se eu fosse raciocinar e você falar o ditongo AU, é esse aqui. Aí eu vou escrever rau. Ok, esse aqui é rau. Aí eu vou escrever bau, eu vou escrever desse jeito também, porque para mim também é a mesma coisa, bau. Por quê? Porque o raciocínio é au, é AU. Então, bau, rau, para mim é tudo igual. Mas na escrita, né, na ortografia, na escrita, é diferente, é OU. Então esse aqui vai virar um O e um U. O som é o mesmo, mas só muda a ortografia, ok? Deu para entender um pouco? Sim. Então tem ditongos que soam a mesma coisa. Yeah? Sim. Por exemplo, agora eu vou chegar no UI. Qual que é o UI? É outro ditongo. O UI não tem nada a ver com O. Que nós falamos primeiro que é o U, desculpa, o U, né? Que é de cook. U. E nós falamos também do E e nós falamos do AU. O AU não tem nada a ver com esse. É um ditongo que é o U e o I junto. Não, nós temos uma Cláudia, como é que eu falo isso aqui? Como é que eu falo cebola no holandês? De novo, cebola. De novo, cebola. Só acrescenta aqui o quê? Nada. Tá certo. Lembra do sorvete e do ovo? Não acrescento nada. No sorvete eu só acrescento S, né? Mas no ovo não acrescento nada. Mesma coisa é cebola, não acrescento nada. É alho. Se eu falar alho, é cebola. Então eu tenho que gravar o quê? Que o ditongo, o I, é um AU. Se eu falar um alho, né? Alho é o ditongo. Eu já estou citando ele, ditongo, alho. Mas ele também tem um significado de uma palavra. E qual que é o significado da palavra dele? Cebola. Não tem nada difícil nisso. Se eu gravar o ovo, eu já sei ditongo ovo. Se eu gravar cebola, eu já sei o ditongo cebola. Se eu gravar o sorvete, é a mesma coisa. Agora, aqui que tem um pouco também. Se eu gravar rau, todo mundo sabe o que é rau? Rau é depressa. Ou bau é construção. Bau.
Então, isso aqui é um pouco de prática e memorização. Prática e memorizar. Entendeu? Então vamos lá. Então, deu para tirar a dúvida do I? Sim, Deu? obrigado. Aí não falta mais que... Deixa eu te falar uma coisa. Depois a gente começa. Aí, vamos continuar. Então, alguém tem mais uma dúvida disso aqui que nós estamos tratando? Dos ditongos, dos vocais, dos consoantes? Pode citar, pode perguntar. Vocês estão aqui agora para fazer esse resumo. Para nós poder passar para frente. Dúvida no RET. Desculpa? Dúvida em RET. Ah, não, mas o RET é artigo. Isso eu estou falando do que nós estamos tratando aqui agora. Do coerente do que nós estamos falando. Então, o artigo eu vou entrar ainda. Depois eu faço confusão. They e RET. Eu não consigo. Isso é artigo. Isso aí vai ser a próxima etapa. Só isso aqui que nós acabamos de tratar. Só do alfabeto, só dos vocais, só dos consoantes, só dos ditongos. E também, às vezes, também os dúplicas vocais e duas consoantes. Alguém tem alguma pergunta disso aqui? Raciocínio? Às vezes você fala, como é que eu pronuncio isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu utilizo isso? Alguém tem alguma dúvida? Às vezes uma palavra, você fala difícil quando está assim, desse jeito, eu acho difícil de pronunciar, porque eu não consigo pegar o consoante junto com o vocal. Tem alguma pergunta? Nada? Ainda não. Nada, então vou passar para o próximo. Tá bom? Tá claro isso aqui? Deu para entender? Sim. Então vamos lá, para alfabeto de A. De A. De A o que é a C? De A a Z. De A a Z. Qual que é a única letra que não tem no alfabeto português? No alfabeto? Do português? Ai. O E, ou senão também o I e J junto. I, J. Vocais, qual que são vocais? A, E, O. Qual que são as dúplicas vocais? A, E, O, U. Gut so. Quais os mediclingos, né? Já falei também. Quais são, às vezes, umas aí que soam como G? Como G? CH. CH. Qual que é às vezes que você não ouve o som do G? NG. NG. Muito bem. E qual que se parece uma com a outra? Tá aqui na frente. Bom, eu tô meio fortinho agora, dá pra cantar, né? Cuidado. Vamos lá, qual que são uma com a outra? E. Qual que é o E? Fala as letras, fazendo favor. Só letra letras. I, J. I, J, E, I. U, I. Qual que é a outra? A, U e O, U. O, U. Pronto. Eu tô vendo aqui. A, U, O, U. Não tem nada. É o oposto. A, U, O, U. Ok? Qual que é a cebola? Ai. Au. Essa foi um mesmo. Ai. Qual que é a cebola? O. Qual que é o ovo? Ai. Qual que é o sorvete? Ai. Qual que é o que eu falei mesmo? Calva. Coca. Cuco. Que é o U, né? E O, E, U. E qual que foi? Ditongo soa como se fosse um só Um só som. Não duas. Pode ter só duas som. letras, mas é um só som, ok? Então vamos continuar. Então se você quiser em casa um pouco reler, né? Tá aqui na apostila. Eu não vou... Agora nós vamos para a página... Aqui também está falando um pouco como você pode soar, né? Como você pronuncia certas palavras. Por exemplo, as mais complicadas está na página 4. Se você abrir a página 4, você vai ver lá em cima, né? Você vai ver, por exemplo, eles explicam como soa o G, né? Alguém tem dificuldade com o G aqui? Eu. Fala aí, faz favor. Como assim? Pronuncia a letra G. Fala uma palavra pra mim. Não, só pronunciar o G. Só o G. Só a letra. Che. Não, mas no holandês. Che. Hey, Hey. hey, Hey. hey, Hey. hey. Eu acho que eu Muito bem. Só lembrando. Vamos lá de novo. Hey, Hey. hey, Rei. hey. Hey. Como é que diz o H? Rei. Como é que fala o H? Ha. Como? Ha. 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 É aspirado. Ha. Cabelo. Ha. Hey. Próximo. O R. Você fala que você é espanhol. R. R. Tem que ter uma tremidinha. R. A Cláudia não consegue fazer isso aqui não. R. R. Tem que tremer. Se você sabe tremer a língua, ó. R.
F. Você consegue fazer. Depois nós temos, qual que é o J? I. Ie. Yay. Yay. Ya, qual que é? De Yan, Yap, Yas, Yay. Depois nós temos o V, qual que é o V mesmo? F. Como? Som de F. Fei. 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 E o W? Vem. Vei. Vei. Então nós temos vei, 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 vei. Fei, vei. E Vei, o outro V, como você vei. pronuncia? Vem. Qual? O W? O O V. outro. V normal. O F? Feio. O F. F. O V é feio. F. O V é feio. O V tem o som do F. O W E o F Você vai saber que é um V. O V tem som de F. O F tem som de V. Ah, é? O W tem som de V. Vei, feio. aclara isso pra mim, Felipe. Ela vai falar aqui na frente, vem cá. Eu não. Vem cá, já tá dando aula aí, ué. Vem cá. Aclara pra mim esse que é o... Qual que é? Esse? Esse e o outro. Ah, esse O outro, aqui. É. Esse é o F. F. Esse é o F. O outro V. O V é E o outro primeiro. W. Esse. W. O V. A, B, C, V. Qual que é o V? É o V, esse aí, o primeiro. Não, V. gente, ele é agente, ele é o da Uruguai. Qual o V que você tá falando? Vem cá escrever esse V aqui, faz favor. Vem cá, escreve. Vem cá, só. Não, vem cá, escreve pro Esse é quadro. V, ué. Ó, isso é B. V. Isso é B, rapaz. É porque Você só... falou mal. Pera aí, gente, ele é espanhol, ele é da Uruguai. Eu sou Ele Uruguai. é da Uruguai, lá eles falam Mas o seu espanhol. V pronuncia V. Mas é Então, porque o V V. deles tem som de V. é verdade. É bom de falar. Um é Esse B mesmo, e o outro B. é V. Esse é Bay. Bem. Bay. B de bola. B. Bay. B. Bay. Com outros É dias. tipo um B é na frente assim, ó. É tipo Bem. Quando eu vou comprar as coisas Bem. pra firma, eles pedem o... Drive. Aham. Pra ver. Eles pedem o código postal, né? Uhum. Aí eu falo... Postcode. No caso é 30 em 30 V feio. Então seria B, Aí dá um problema. É A Bay. mulher fica me olhando, mas não dá certo. Mas ele escrever no papel. Então vamos lá continuar então. Então já deu para tirar. Esse é o V para ele, para nós é o B. É Bay. Ok? Bay. Esse é o V para você. É o Bay. Bem. Ok? Bay. Feio, V. Nossa Deus, meu português já começou, agora tem que ajudar ele no espanhol. Bem, vamos lá. Continuemos. Então vamos lá então. Então já deu para ter um raciocínio, né? De certas pronúncias de certas palavras, que às vezes você, como no idioma espanhol, no português tem dificuldade, do bem, o sinal do bem, vem, o rei. E como é? G também precisa ser G normal no Che. espanhol. Como? Che. G. Che. Então vamos lá então, continuemos. Depois também tem aqui um recurso das consoantes. O que é recurso das consoantes? É quando você coloca palavras de singular para plural. Aqui ele vai dizer que você tem que acrescentar mais um consoante para auxiliar a palavra, para que na escrita esteja correta e te auxilie também na pronúncia. Não é difícil entender isso aqui, mas eu não vou explicar muito disso aqui hoje, devido ao tempo. Mas eu vou continuar para que nós podemos continuar. Mas depois eu vou explicar para os irmãos quando você acrescenta uma consoante a mais, ou quando você tira um vocal, porque também tem que tirar às vezes o vocal, ou quando você... Então essas duas coisas que tem mais na língua holandesa. Quando você acrescenta um consoante, ou quando você tira um vocal. Né? Eu já dei uma explicação, por exemplo, com mannen e mannen e man. Então nós podemos depois repetir isso para poder ter uma clareza. Então continuemos. Nós vamos agora para a página número 6. Página número 6. Ok? Página número 6. Então deu para entender um pouco sobre vocais, sobre consoantes, sobre o alfabeto, sobre ditongos. Deu ou não? Sim. Entenderam? Sim. Ok. Então agora eu vou continuar aqui no esquema que eu fiz hoje. Agora eu vou falar de uma coisa bem, todo mundo aqui na semana estava falando, sobre artigo. No holandês chama lidwoord. Het lidwoord. Já está no início da palavra. Het lidwoord. O que é het lidwoord? Seria como se fosse o artigo, né? Que nós estamos falando de uma forma definitiva. Het lidwoord. Na Holanda, né? Existe 3 artigos.
Três. Três artigos, está aí no seu livro também. Existe o definitivo, né? Definido. Definido. Que é o the e o had. Já expliquei para os irmãos, já escrevi aqui no quadro, já expliquei como você pode memorizar, como você pode aprender. Mas, para vocês que falam o idioma português ou espanhol, às vezes no seu idioma você aprende assim. Quando é a, é feminino. Quando é o, é masculino. Não sei se no idioma português existe neutro, palavras neutras. Sim. Existe também palavra neutra. Não sei como é qual artigo você usa para a palavra neutras. Eu não sei se existe, não. Acho que não, Acho que não existe. porque é sempre o feminino ou Tipo, masculino. a menina. Então, menino, por exemplo, se você fosse raciocinar, você fala, então quer dizer que esse aqui é o A e quer dizer que esse aqui é o O. Ou pode ser o oposto, esse aqui é o A, esse aqui é o O no holandês. Não. Não. Isso aqui não é A, isso aqui nem é O. Nada a ver. Esse aqui é o A, esse aqui é o O. O D. O D. Representar o O. O A e o O, que é masculino e feminino. A palavra masculina e feminino vão estar sempre em D. Palavras masculino e feminino vão estar sempre com D. Mas como eu sei que a palavra é feminino e masculino, se não existe A, O para me dizer isso? No dicionário, te explico isso, quando você vê a palavra no dicionário, vai estar um M na frente ou vai estar um V na frente, que é de Frau, ou se não um O, que é de Onzeda. Então tem três formas no dicionário, você pode ver pelo dicionário. Também a facilidade é de seguir certas etapas, né, que eu escrevi no quadro, quem já viu o vídeo já sabe um pouco. Por exemplo, lembrar que o D às vezes escreve, vou dar só exemplo, planta, animais, nomes, montanhas e etc. Coisas, você pode raciocinar. Não existe regras ao ponto de a gente falar, se você fazer isso, você vai saber. Não existe regras. E o had usa mais usa-se mais só no singular. Também. Preste bem atenção. Então, do e had são dois artigos o quê? Definidos. Como é que eu falo no holandês? Não, o artigo. Como é que eu falo? Bepalend lidwoord. Ou bepaalde. Muitas vezes você vai ver no holandês bepaalde. Porque às vezes esse livro, né, foi coerente com uma pessoa mais do interior. Criado por uma pessoa do interior. Mas em certos capitais você vai ver bepaalde. Bepaalde lidwoord. Tanto bepalend ou bepaalde não é errado. Todos os dois é correto. Mas às vezes você vai vir mais no bepaalde. Bepaalde lidwoord. Então, esses aqui são os bepaalde lidwoorden. Porque são dois, não é plural. Então tem aqui lidwoorden. Bepalend lidwoorden. Então, dois bepaalde lidwoorden. Não, eu já expliquei para os irmãos. Eu só vou trabalhar um pouco a sua cabeça, um pouco aqui agora. Que os irmãos, o que eu falei, quando eu utilizo o the? Feminino. Feminino e masculino. Mas também qual posição? Agora nós falamos de numeral. Quando estiver no singular, sempre a palavra sendo masculino e feminino é the. Quando está no singular, sendo masculino e feminino, é um the. Toda vez que a palavra se encontrar no plural. Entendeu? Quando a palavra, mesmo se a palavra estiver no singular com had, quando eu coloco a palavra com had no plural, vira um the. The. Ok? The. Isso aqui já está nos vídeos, né? Vocês podem ver lá, vocês podem treinar em casa. Mas também está explicado aqui no livro, na página número 6. Por exemplo, no primeiro lá em cima está assim, o neerlandês possui dois artigos definidos, the e had, precedendo substantivos que em português podem ser femininos ou masculinos. Foi o que eu acabei de explicar para os irmãos. Tem uns exemplos aí para vocês. Agora o had, para substantivos no singular, que em holandês são considerados neutros. Então, o had, palavras em singular, né, que nós vamos ter had. Nós podemos ali singulares, né, masculino e feminino, e também sempre ligado com plurais. Aqui já é o oposto. Aqui sempre palavras singular, né,
vou colocar aqui singular de S, mais diminutivo, vou colocar um D, diminutivo. Então, quando aqui é singular mais plural, né? Deu pra vocês entenderem? Toda vez que a palavra se põe no singular, feminino ou masculino, né? Feminino ou masculino, aqui sempre é neutro. Então, quando a palavra se encontra feminino ou masculino, é um de. Quando se coloca sempre no plural, qualquer palavra, seja neutra, seja masculino ou feminino, sempre vai ter o de. Quando você fala de het também é a mesma coisa, só que é o oposto. Het, sempre palavras neutras. Palavras neutras no singular. Neutras no singular. Sempre utilizo o het. Todas as palavras diminutivas. Todas as palavras diminutivas. Mesmo que se no singular está com de, quando vai para o diminutivo, vira um het. Ok? Deu para entender isso? E se for pro aumentativo? Como? Se eu mudar a palavra pro aumentativo? Aí é o de, que é plural. Não, mas aí plural... peraí, se vai construir minha cabeça agora. Ali, o het, eu vou usar o substantivo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo que é melhor. Esta é uma palavra com het. O que é? O livro. O livro. Het, book. Uma palavra singular, neutra. Então eu identifico como, se eu não soubesse que eu sei que ela é neutra, então het. Agora eu vou colocar ela no plural. Plural. De boeken. Plural. Isso aqui me dá a seção que é plural, porque por causa do EN. The boeken. Então você pode ver que agora não está mais a mesma coisa. Tá, mas... Agora eu vou voltar para o diminutivo. Voltar para o diminutivo. Diminutivo em singular. Né? Isso aqui é diminutivo em singular. Agora, se eu fosse... Nós sabemos que tem 4 etapas. Vou explicar essas 4 etapas para os irmãos. Primeira etapa é singular. Segunda etapa é plural. Depois, terceira etapa é diminutivo singular. Depois do diminutivo singular, temos diminutivo plural. Então, são 4 etapas que eu faço. Então, no holandês não existe aumentativo. Tipo assim, carrinho, carrão. Sim, mas aí eu já estou usando como adjetivo. Aí já é um adjetivo que vai dar a forma. Por exemplo, carro, né? Carro. Carrão, como você falou. Aí eu tenho que usar a palavra, por exemplo, no seria groot. Grote, auto, grootste auto, grotere auto. Então aí eu estou falando de seria tipo uma escadinha. Gradutivamente, ou existe. Mas aí você vai ter que pegar, por auxílio, você vai ter que pegar o adjetivo. Que o adjetivo que dá a forma no substantivo. Nós sabemos que temos substantivo, carro. Agora se eu quero dar uma forma, um detalhe, uma cor, uma beleza no carro, aí eu adiciono um adjetivo. O adjetivo vai falar se ele é branco, se ele é preto, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é maior, se ele é menor. Esse é um adjetivo. Deu para entender? Então quando eu estou agora eu estou falando do substantivo. O substantivo em seu neutro, né, em sua forma normal, conjuga em 4 etapas. Singular, plural, diminutivo singular e diminutivo no plural. O diminutivo, né, que nós acabamos de aprender aqui, por exemplo, aqui é singular. Het boekjes. Aqui é het boek, desculpa, het boekje. Agora se eu fosse mais um, seria boekjes. Eu acrescentaria um S e estaria no diminutivo plural. Eu só acrescento um S. Todos os diminutivos plural, você só acrescenta um S atrás e já está no diminutivo plural substantivo. Não estou falando de adjetivo, não estou falando de outros tipos de argumentos gramáticos. Estou falando do substantivo. Então, substantivo... Como que fica isso em português? Books. Os livrinhos. Livrinhos. Então, nós temos o livro, os livros, o livrinho, os livrinhos. Então nós temos essa etapa. Então são 4 etapas. Agora, presta atenção, nós estamos falando do artigo.
Então nós estamos tratando do het e do de, né? Na próxima etapa vocês vão entender. Eu estou no artigo ainda, daqui a pouco eu vou para o substantivo, que o substantivo é conligado, substantivo é conligado com artigo, né? E artigo com substantivo. Aí você vai ter uma ideia mais ampla. Preste bem atenção. Então deu para entender? De, quando é que eu escrevo de? Plural é menino, plural. Plural. Singular. E quando é que eu escrevo het? Singular. Neutras. Não. Sim? Singular e diminutivas. Muito bem. Agora, nós também temos uma palavra que chama indefinido. Um artigo indefinido, né? Indefinido. Qual que é o artigo indefinido no holandês? Não. Indefinido? É indefinido. Yeah. Essa daqui. An. Então nós temos a palavra indefinida holandês an. A palavra indefinida, né, já está claro, né, que, por exemplo, se eu falar o lápis, logicamente se eu falar saber que é esse lápis. Se eu falar um lápis, qualquer um que tá bom. Então nós sabemos o motivo do artigo definido e definido. Então, an. Quando é que eu uso an? Não, como é que eu uso an? É a mesma coisa, eu posso usar somente no singular, né? Não tem como usar an mais de um K, é sempre singular. Por exemplo, tanto para palavras het e tanto para a palavra de. Não muda nada. Por exemplo, tem duas palavras que tem artigo het e tem artigo de. The auto, het book. Então, se nós prestamos atenção aqui, o an pode ser usado por qualquer um. Tanto no artigo que tem het, tanto no artigo que tem de. Deu para entender? Então, o an eu posso colocar em qualquer artigo. Você que escreve com de ou het. Não muda nada. Por exemplo, tem aqui, né, já tem uma lista aqui embaixo, na página número 7. Você vai ver que tem já uma lista aí de nomes, por exemplo, um homem, né? Een man. Een jongen, een vrouw, een meisje, een huis, een land, een werkwoord, een les, een boek, een schip. Então nós vemos que as palavras se encontram sempre no singular, que você utiliza o artigo indefinido. Por exemplo, se você está falando de um carro, eu não sei especificamente qual carro você está indicando, sobre qual carro você está falando. Posso ver muitos na cabeça. Agora, se você fala de o carro, eu sei definir do que você está tratando, do que você está falando. Então, preste bem atenção. Isso é muito importante para vocês no holandês, porque, por exemplo, se eu falar de uma chave com o meu patrão, tem alguma coisa... Pode ser um bolso, pode ser vários tipos de chave. Agora, se eu falo do artigo definido, né? De sleutel, estou falando de um tipo de chave. E ele vai entender, raciocinar. Então vamos continuar então para a página número 8. Página número 8. Então até agora nós já falamos do alfabeto, falamos do vocais, consoantes, ditongos e falamos também das dúplicas vocais. Falamos do artigo, deu para raciocinar, não existe regras para decorar quando der resto. Mas existem métodos, formas, meios que você possa facilitar a memória. Como nossa irmã diz, eu não sei quando eu escrevo het, eu não sei como eu escrevo de. Eu já dei um vídeo sobre isso, você vê, você vai poder pensar, mas não existe regras. Então você tem que às vezes decorar. Às vezes existe mais falar com de do que com het, dependendo da colocação. Por exemplo, se eu falar só de casa, de objeto, de natureza, então cada área às vezes pode ser que às vezes tem mais de do que het. Mas não existe regras, né, específico falando dessa forma, dessa maneira, ok? Então vamos agora para o substantivo. Substantivo. Como é que eu falo substantivo no holandês? Zelfstandige naamwoorden. Como é que é? Zelfstandige naamwoorden. Muito bem. Zelfstandige naamwoord. Ou woorden, porque é plural, palavras. Então, substantivos, né? Ou pode ser também gênero do substantivo. Não. Preste bem atenção, vou ler o que está escrito no livro.
só para facilitar que os seus entendiam um pouco. Uma vez que os gêneros masculino e feminino foram eliminados da língua neerlandesa, resta a complicação de saber quando o substantivo é regido pelo artigo de e quando por het. E por essa razão que aconselhamos indicar o artigo que rege a palavra, ao acrescentar a mesma a lista de vocabulário e aprendê-la em conjunto com o artigo. Exemplo, het huis. Por exemplo, aqui está falando quando você pegar um vocabulário, uma lista de palavras, né, substantiva, que você não venha tentar decorar sem o artigo estar presente, porque futuramente você pode se complicar com isso. Por exemplo, eu aprendi só as palavras, casa, cachorro, avião, mas quando eu tenho que adicionar um artigo, eu vou me confundir. Por quê? Porque eu já falei, não existe regra. Então, se eu aprendi avião no holandês, eu tenho que saber qual que é o artigo do avião no holandês. Se eu aprendi a casa, eu já tenho que saber qual que é o artigo da casa. Se eu aprendi menino, eu tenho que aprender qual que é o artigo do menino. Aprendi menina, já tenho que saber o artigo que pertence à menina. Entenderam? Sim. Então não vem tentar só a palavra e depois ir para o artigo, não. O artigo já conligado com a palavra. Às vezes das 10, às vezes das 8, das 10 vezes que você pronuncia, pode ser que às vezes você comete 2 erros. Normal, até eu cometo até hoje aí o negócio de artigo. Um dia eu fui falar o posto de gasolina, tinha que ser com het, eu falei com de. Às vezes eu fui falar outra coisa aí, de vez de falar com de, eu falei com het. Então às vezes nós trocamos, mas a regra é sempre, né, memorizar os ambos. Tanto o artigo como o substantivo no seu devido lugar. Ok? Deu para entender? Sim. Então nós temos substantivo. Não, substantivos são palavras, né, que nós sabemos que, por exemplo, atuar de natureza, de animais, de pessoas, de montanhas, etc. As coisas nós podemos apresentar, que dá significado na palavra. Por exemplo, os objetos, né? Todos nós vemos, tocamos, todas essas coisas têm a sua identidade. Por exemplo, o computador, a caneta, o lápis. E nós vemos que no holandês é importante, por quê? Porque o substantivo sempre está numa frase, né? Qualquer frase você monta, o mais importante é o verbo, depois também um substantivo para saber do que está sendo tratado, a pessoa, né? O sinal também. E nós podemos saber que substantivos no holandês é o primeiro passo que vocês começam a ter mais, vamos dizer assim, um passo que vocês tomam para ter mais convivência com o idioma holandês. Como assim convivência? Porque primeiro você vai aprender as palavras para depois colocar ou montar frases, porque não tem como você começar de trás para frente. Tem pessoas que querem falar só alô, alles goed, goedemorgen, hoe gaat het met u? E quer somente cumprimentar, somente falar essas palavras breves, curtas, tanto formal, tanto informal. Mas às vezes quando chega a certas novas palavras, em certas frases, a pessoa se perde. Uma palavra que nunca ouviu, uma palavra que não escutou. Então, o passo melhor de vocês que estão aprendendo o idioma holandês é aprender bastante palavras. Lá no YouTube, vocês vão ver gratuitamente pessoas que pronunciam 100.000 palavras. Outro pronuncia 5.000 palavras. Outro pronuncia. Então, você tem que ver que você está agora como um dicionário. Quanto mais informação você tem, mais o seu dicionário vai enchendo. Quanto menos informação, mais pequeno, mais frágil você vai ficando. Então, você tem que também abrir também a sua mente, a sua pessoa, para poder estar ativo com o idioma holandês. Porque tem pessoas que só deixam para falar quando vê um holandês na rua, ou deixam para falar quando às vezes não tem outra forma e tem que tentar, né, se virar. Mas o ideal seria você todo dia, na frente do espelho, através de um gravador, através de um amigo, através de uma mensagem, sempre estar ativo, sempre estar tentando com o idioma holandês. Através de rádio, através do YouTube, tem desenhos, tem gratuito, cursos gratuitos também na internet que vão te dar também mais facilidade para certos tipos de palavras, certos tipos de assuntos, argumentos, gramática. Então é muito importante que vocês venham estar ativos com isso. Nossa irmã falou que tem um ano que está aqui, ela está estudando, já falou que desde o início está estudando com a gente. Espero que você tenha aprendido já algumas coisas. Espero que sim. Amém. Deus abençoe. Então tenta estar o máximo possível no meio, né, desse mundo holandês, do idioma holandês, das coisas holandesas. E sempre adotando pessoas que sabem falar, porque se você andar com uma pessoa que não sabe, você não vai saber nada. Mas quando você anda com uma pessoa que sabe, querendo ou não, às vezes pode ser vergonhoso, né? Ninguém gosta de passar vergonha, quando é corrigido, às vezes quando é falta, não é assim desse jeito. Mas isso, na verdade, é bom, é proveitoso.
Porque você erra ali e depois você acerta lá na frente. Então não tem esse negócio de, eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Mas a timidez ela atrapalha muita gente. Muita mesmo gente, no meu é verdade. caso. Eu já tenho percebido isso. Falar, às vezes eu quero falar, mas não sabe. Às vezes é a timidez, porque, será que eu vou falar certo? Será que vai me entender? Será que eu não vou pagar um mito? Será que não vai zombar de mim? O pastor Flávio falou que estava falando com uma menina que tem 9 anos ou 10 anos de idade. Ele falou uma palavra certa, mas ele colocou de trás para frente o holandês. Sempre falou no português e traduziu para o holandês, então ficou de trás para frente para o holandês. Aí ela falou assim, não é assim, é desse jeito. Então você vê que uma criança, ela é inocente. Ela fala o que aprendeu na escola. Então às vezes mais quem trabalha com criança, babysitter, as coisas, pega, se influencia. Fala lá com a criança, você fala de torto. Eu gosto muito de ouvir as crianças. Então você pode ver que as crianças vão te auxiliar mais do que um adulto, porque o adulto está nem aí, o adulto está ocupado com as coisas. Então a criança de mais ou menos de uns 6 anos de idade até os 12 anos de idade vai estar sempre, não é assim não, é desse jeito, não, tenta dessa forma, e vai te auxiliar. Então se você tem facilidade de estar junto com crianças holandesas, crianças que nasceram, cresceram aqui na Holanda, já falam holandês, tenta tomar isso como um aproveito para você mesmo, para o seu idioma, que você vai poder melhorar, tá bom? Então nós sabemos o quê? Nós sabemos do alfabeto, consoantes, vocais, ditongos e sabemos também do artigo e também do substantivo. Agora eu quero ir para uma etapa nova, uma etapa nova. Quem não sabe, quem já sabe, já deve ter aproveitado disso. Eu tenho lá na internet, eu tenho uma apostila que não tem muitos tipos de substantivo. Por exemplo, de casa, de objetos, etc. Eu acho que essa apostila que você trouxe comigo hoje, que também estava sobre o relógio, mas também tem uma apostila que chama Curso de Holandês. É uma apostila que está muitas palavras substantivas que atualmente você usa. Então se você quiser aprender bastante, já pronto. Se não me engano, tem muitos tipos de palavras lá, que pode ser novo para você, pode ser já influência para você. Aquela apostila que tem as palavras essa mesmo. Que você dava no início. Essa mesmo, que eu estava utilizando no início do curso, antes de entrar no livro. Eu tenho ela aqui, deixa eu ver, aqui ó, Curso de Holandês. Essa aqui, Curso Básico de Holandês. E lá tem muitas palavras substantivas. Dá para arrumar não? Desculpa? Dá para arrumar pra gente? Sim, pode sem problema. Aí lá também tem muitas palavras, né? Eu não vou escrever, por exemplo, aqui tem, se não me engano, tem 30 páginas. Já tem, eu acho que a metade todas essas páginas, a maioria tem a ver com substantivo, palavras, substantivo. E às vezes tem uma explicação de verbo, mas a maioria são substantivos. Então pega essa apostila e vai decorando o artigo juntamente com o substantivo. Quando você fazer isso, eu falo assim, você brinca um pouco com você mesmo, não fica limitado. Sempre tenta dar um passo maior. Então eu quero que vocês agora memorizem os nomes no holandês, porque eu quero sair do português. O português para vocês não está sendo bom, porque você só fica apoiando no português. Então eu quero que vocês aprendam de cabeça alfabeto no holandês, consoantes no holandês, vocais no holandês. Quero que você aprenda dúplicas vocais no holandês. Então quando eu estiver falando holandês, dando explicações em holandês, e para você, opa, ele está falando de dúplica vocal. Opa, ali está falando do substantivo. Opa, ali está falando do artigo. Opa, ali está falando do adjetivo e etc. Entendeu? Para que quando eu venho falar ou comunicar com vocês só no holandês, vocês venham participar. E mesmo que você não entende 100%, mas pelo menos 80%, 85%, tá bom, tá perfeito. E vocês vão acompanhando. Entendeu? E as palavras que eu vou estar utilizando vai ser palavras difíceis. Vai ser palavras simples, como se estivesse falando às vezes para uma criança. Às vezes a palavra vai ser mais com tempo, mais devagar, para que vocês venham compreender. E eu quero que vocês nesse momento aprendam somente as palavras, por exemplo. Eu quero que vocês aprendam. Klinkers. Meia. De tomo, né? Que na Holanda é dubbel. Eu tinha falado semana passada, eu já esqueci o nome. Já faz um tempo que eu não dou aula, né? Deixa eu ver aqui. Dúplica vocal holandês eu tenho que pesquisar de novo, que eu já esqueci. Eu se lembro. Não, dubbelklanken. Desculpa, dubbelklanken. Se chama dubbelklanken.
dubbelklankers. Por exemplo, isso aqui é o básico de tudo. Alfabeet, klinkers, medeklinkers, dubbelklankers. Então, alfabeet, klinkers, medeklinkers, dubbelklankers. Ok? Então, esse é o alfabeto, vocal, consoante e dúplicas vocais. Né? Ou, desculpa, de tom. De tom. Essa última aí. Qual esse? É. Dubbelklanker. Klankers. Yeah, dubbelklanker. Dubbelklanker. Agora tem, para fazer uma separação aqui, eu quero também que vocês memorizem do klinkers, né? Esses dois nomes. Nos vocais, né? Eu quero que você aprenda esses dois nomes de cor. Isso tem a ver com vocais. Klinkers. Klinkers. Preste bem atenção. Klinkers. Vocais. Aí eu disse, existe dois tipos de vocais no holandês. Existe a longa, que vocês reconhecem como uma dúplica vocal. Lan. E existe a curta, que é a comum, A, E, I, O, U, no seu singular. Então tem dúplica vocal, que é lang klinker, e corta klinker. Ok? Quero que vocês aprendam isso aqui de cabeça, porque às vezes no holandês eu vou estar citando, falando que isso aqui é um lang klinker, dit is een lang klinker. Deze is een korte klinker. Schrijf deze met als een lang klinker. Schrijf dit als een korte klinker. Aí você vai estar sabendo o que eu estou querendo dizer mais ou menos de lang, korte. Ok? Então, isso aqui são o principal que eu quero que vocês decorem de cabeça. Semana que vem, quando tiver aula, eu vou falar, né, no holandês. Eu quero que vocês apresentem alfabeto, klinkers, medeklinkers, dubbelklanker, lang, korte klinkers. Então, estude em casa bastante essa semana e memorize isso aqui. Que isso aqui vai ser um passo para você já estar somente ouvindo os estudos de holandês, a aula de holandês somente no holandês. Ok? Ok. Ga je best doen? Best doen, né? Ok, we gaan verder. Todo mundo escreveu? Deu para escrever? Desse lado não. Ok. Agora, let goed op. Agora eu quero que vocês aprendam essas palavras de cor também. Liedwoord. 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 O que é liedwoord? Tem ideia. Palavras. Palavras. Não, artigo. Ah, artigo. Acabamos de falar. Liedwoord. Artigo. Eu quero que você aprenda de cor artigo no holandês. Lied. Por que eu quero que vocês aprendam artigo no holandês? Para quando eu estiver montando frases, você pode saber, reconhecer. Se eu tiver, você tem a frase, eu começo a cortar ela em pedaços para cada um dar seu próprio título, aí você fala, não, aquilo lá é o artigo, entendeu? Então precisa saber o que é artigo. O artigo você vai aprender também no diminutivo, no seu, como é que fala? Na sua colocação, como é que fala no português? Diminutivo. Não, não é diminutivo não, é... Siglas não. Hã? Não, é como se você usa só esses dois. Sigla. Sigla. Então, liedwoord é LW. Eu quero que você aprenda isso de cabeça. Por quê? Porque se eu escrevo isso aqui... Abreviados. Abreviado, isso mesmo, essa é a palavra certa, abreviados. Por exemplo, se eu falasse het meisje, aí eu falava pra você, fala a categoria de cada palavra. Você falava aqui, olha, esse aqui é o artigo e esse aqui é o substantivo, né? Que no holandês é zelfstandig naamwoord. Eu já sei que vocês estão entendendo. Zelfstandig naamwoord, liedwoord. E só isso para isso que serve. Não tira? Não, isso aqui é só um exemplo. Continua. Então, entendeu? Liedwoord é abreviado, obrigado, é abreviado com LW. LW. Você decora isso de cabeça. Depois nós temos
Depois nós temos zelfstandige naamwoorden, of zelfstandige naamwoord, mag ook, no singular. Zelfstandige naamwoorden. Zelfstandig. Fala devagar, Felipe. Como é que ela é? Zelfstandig naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden. Woorden R-D. Intenção de S. Ja, woorden. Naamwoorden. O-R-D. Oké. Woorden. Dois O. Woorden. 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 R-D. Woorden. O Z, eu posso pronunciar ele com som de Z mesmo ou vou pronunciar ele com som de S, igual você pronunciou ele? Self. Self. E Self. se eu falar Z? Self. Aqui Self. tem Vai. um som de S. Como eu Mas falo, eu falo self. Z tá errado? Zelf. Zelfstandig. Tem gente que fala zelf, mas a maioria é sempre correto self. 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 Parece um S. Self. Zelfstandige naamwoord. Zelfstandige naamwoord. É que às vezes os consoantes, às vezes o som muda, como eu falei, depende de qual parte da palavra que ela se encontra. Igual eu falei, às vezes o C tem som de S, o S som de C. Então depende. Zelfstandig naamwoord. Ou woord. É igual a... Aí esse aqui é o abreviado, ZN. Toda vez que você vê ZN, eu falo de uma coisa que tem a ver com ZN, eu estou falando zelfstandige naamwoord, que é o substantivo. Ok? Substantivo. Ok? Então vamos lá, continuaremos. Depois do zelfstandige naamwoord, vai vir uma matéria nova, matéria de hoje. Essa vai ser a matéria de hoje. Temos o zelfstandige naamwoord, depois nós temos o... Deixei escrito aqui, saiu da página. Zelfstandige naamwoord. Zelfstandige naamwoord. Ok? Não, Borda. Even kijken. O nome da palavra. Agora eu vou falar um pouco do zelfstandige naamwoord. O que é? Substantivo. Substantivo eu expliquei para os irmãos, né? Eu expliquei para as irmãs que, por exemplo, já falei, vou só pronunciar mais uma vez, que tem singular, existe plural, existe diminutivo singular, existe plural no diminutivo. No holandês, né, muitas vezes no português, no idioma do português, você reconhece um diminutivo porque às vezes tem a palavra ou a colocação de sufixos. Não sei o que é isso, né? Sufixo. É umas letras que acrescenta. Né? Só não tem significado nenhum, mas quando você cola na palavra, aí dá o seu significado. Então também está escrito aqui no livro. Se você ler no livro, na página número 6, você vai ver lá na última, os substantivos, diminutivos, todos registros por het. São formados apresentando sufixos. Por exemplo, je, pje, tje, eitje, levando S no final para formar o plural. Ok? Então eu já expliquei que toda vez que está no diminutivo plural, é sempre um S no final. É bem simples. Você já formou o diminutivo, quer colocar agora no plural, só acrescenta um S e ponto final. Não precisa de bater cabeça. Esse é N. Não, tem vários tipos. Eu já expliquei aqui nas aulas, tem no vídeo. Como você utiliza, né? Quando você pode memorizar, quando você coloca porque não é só EN não. Tem o JE, tem o PJE, tem o TJE, tem o ETJE e tem outros mais ainda que já expliquei para os irmãos, colocando aqui um pouco. Eu só não vou fazer de novo, senão, entendeu? Mas eu vou sempre voltar de novo em certas coisas que eu já tratei com os irmãos. Agora nós vamos por algo que nós vamos acrescentar, que é o adjetivo. Adjetivo. O adjetivo no holandês é esse. Assim o E. Bijvoeglijk. Assim o E. Bijvoeglijk. Naamwoord.
naamwoorden também. Bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk Ja. naamwoorden. Então, o seu abreviado é BN. Bijvoeglijk Naamwoorden. naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord. Oké? Bijvoeglijk. Bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord. Isso se encontra na página 10 do seu livro. Página 10 do seu livro. Isso que está... Lá está um pouco de exemplo sobre o adjetivo. Então vamos lá. Nós temos 25 minutos ainda. Eu vou apresentar hoje nessa matéria. Nós já falamos do artigo, já falamos do alfabeto, já falamos do Selfstandig naamwoord, substantivo. Agora vamos apresentar o adjetivo. Ok? Adjetivo. Vamos lá, página número 10. Coloca-se o adjetivo com um E no final. Sempre entre o artigo definido, het ou de, e o substantivo. Não, bem claro, bem objetivo o que está querendo explicar para nós aqui na gramática. Vou dar um... Já escrevendo tudo isso aqui? Já. Decora também os abreviados, tá bom? É o LV, ZN, BN. Decora em casa. Então pode tirar? Para trabalhar com um adjetivo, é uma lógica, eu não sou professor, mas isso se encaixa na matéria, que sempre o adjetivo não precisa de estar sempre na frente do substantivo. Ele também pode se encontrar em outra parte da frase, mas ele sempre tem que estar disponível, ter a possibilidade de se encaixar na frente do substantivo. Então ele está sempre ligado. Ele está sempre ligado com o substantivo. Então quando você pegar uma frase holandesa, às vezes você pode ver que às vezes o substantivo não está coerente na frente do substantivo. Mas se você pegar aquela palavra substantiva e pegar aquela que você acredita ser adjetiva e o colocar na frente do substantivo, ele tem que bater. Ele tem que estar conligado. Se você pegar qualquer palavra que não conliga com o substantivo, não é o adjetivo na sua frase, entendeu? Porque o adjetivo não precisa sempre estar ligado na frente do substantivo, porque a regra básica é assim, substantivo, o adjetivo está sendo na frente do substantivo. Essa é a básica da regra. Adjetivo, substantivo. Então nós temos artigo, substantivo. Aí depois nós temos adjetivo, substantivo. Entendeu? O adjetivo sempre está ligado com substantivo. Mas pode às vezes ver que você está lendo uma frase, uma longa frase, e às vezes você está notando que você não entende, você não está conseguindo ver qual que é o substantivo naquela frase. Está conseguindo me compreender? Então, se você pegar qualquer palavra na frase que coliga com o substantivo, tipo assim, dá uma forma, dá uma identidade, dá demonstra, detalha ele, aí sim, esse é o adjetivo, ok? Então vamos lá. Por exemplo, o adjetivo está sempre à frente do substantivo? A base sim. A base sim. A base da regra sempre está na frente. Mas pode ser que certas exceções ele não precise estar na frente. Ele pode estar antes. Ele pode estar um pouco mais na frente da frase. Por exemplo, o substantivo está aqui e às vezes o adjetivo, né, que é o bijvoeglijk naamwoord, está um pouco mais para lá, mais para trás. Mas a maioria das vezes você vai encontrar ele assim. Você vai encontrar ele assim. Você vai encontrar ele assim. Adjetivo, substantivo. Nós vamos acabar de aprender aqui agora também. Mas pode ser que em algumas frases você vai achar ele não nessa forma, nessa ordem. Pode ser que ele está um pouco mais atrás. Entendeu? Às vezes é meio complicado falar, mas o que tem isso a ver com... Aí você não consegue entender o substantivo, tipo, detalhar o que está querendo significar a frase, o que está querendo falar sobre o substantivo, porque o adjetivo está lá na fundo. E às vezes você tem que procurar saber qual que é o adjetivo para depois saber o que está querendo dizer sobre o substantivo. Ok? Vamos continuar então. Essas aqui são simples coisas, são bem simples, já está aí no seu livro. Eu vou só pegar aqui, né, umas coisinhas para dar uma forma para os irmãos. Então o adjetivo ele dá uma forma para o substantivo, por exemplo, dá uma característica, uma identidade, uma cor, tamanho.
e etc. Forma, entendeu? Por exemplo, substantivo, câmara. É um substantivo. Agora, se eu quero detalhar, por exemplo, preta, adjetivo. Redonda, adjetivo. Pequena, adjetivo. Grande, adjetivo. Ele sempre assim fala moi, ver. Não, É, não só qualidade. sempre o adjetivo está na frente, né? Sim. Moi, ver. Pode ser. Por exemplo, moi, Feio. je. É um adjetivo. Moi, Porque sempre o é na frente. Isso aqui nós vamos aprender agora. Ah, ok. No português, né, como você falou, você falaria assim, bonita, rua bonita, bonita rua, né? Yeah. Bonita rua. Mas não. Na Holanda, você tem que acrescentar sempre É bonita. um é, porque esse é principal. Pode falar. Ver ou ver? Tempo. Ele sempre fala quando o tempo tá bonito. Sim, moia, ver. E a... Ver. Isso. Moia, ver. Então vamos lá então, preste atenção para vocês não perderem sobre o adjetivo. O que você vê? Ok? Vamos lá então. Preste bem atenção. A regra básica do holandês é quando você adiciona um adjetivo, você tem que acrescentar também um é. Por exemplo, a palavra adjetiva, por exemplo, moi. Nossa irmã usou ali uma palavra que se chama moi. Que é, o que é moi? Bonito. Mas quando você coloca numa frase, você não escreve moi. Você escreve, você acrescenta um é. Esse é a gramática, né, a forma de colocar. Você escreve, como está escrito aqui, né, nós na página 10, coloque-se o adjetivo com é no final. Sempre entre o artigo definido e o substantivo. Então, quando você tem uma palavra, por exemplo, the auto, e você tem het book, que é as palavras mais conhecidas entre vocês. The auto, het book. The auto é o carro. Het book, O livro. por exemplo. Aí eu peguei a palavra moi, né? The auto, eu posso falar is Moi. moi. Mas tem que Porque ser- Por quê? é masculino? Tipo assim? Desculpa? Não, porque a frase está dizendo o carro é bonito. Isso aqui é um auxílio. Um auxílio da frase. Agora, se eu quero só usar substantivo e usar só adjetivo e substantivo, que é o BN, substantivo. Por exemplo, aqui não está só substantivo e não está somente um adjetivo. Aqui também tem um auxílio. Essa palavra é um auxílio, uma ponte. Ela é uma ponte. O é aqui é uma ponte. O carro é bonito. Agora, se eu fosse falar somente utilizando estas duas formas aqui, que é o adjetivo e o substantivo, seria assim: bonito carro. Bonito. Você pode ver que está no português a mesma coisa. Primeiro começa com adjetivo, depois vai para Substantivo. então, bonito. Mas no português você não trabalha, você não coloca bonita. Desculpa, bonite, né? Não tem nada desse negócio de gramática holandesa. Só coloca bonito, bonito carro, né? Bonito carro. Então aqui. No holandês é o contrário. Você sempre acrescenta um e. Por quê? Por causa do artigo. Por causa do artigo, né? Vocês têm que prestar atenção no artigos. Preste atenção no artigo. Nessas duas frases você não pode trocar os artigos? Não. Por quê? Só posso trocar se eu colocar no plural. Ou colocar no diminutivo. Se eu colocar o livro no plural, eu mudo para the. Se eu colocar no diminutivo, eu mudo para het. Entendeu? Só dessas formas. Mas assim é sempre a regra assim. Preste atenção. Então eu falei, né? O carro bonito, né? Ou não, bonito o carro. Se eu fosse ver ao pé da letra, conforme eu entendo o português, eu escreveria assim. Bonito o carro. Né? Seria assim. Escrever só dessa forma. Mas é a mesma coisa que o inglês. Escreve primeiro o que é e depois. Não sei. Não sei não. É moi alto. Isso é a mesma coisa. Preste bem atenção. Já está no livro aqui. Eu estou tentando explicar a vocês o que o livro está querendo trazer para vocês. O que o livro está querendo falar para mim e para você, eu estou tentando trazer na prática para vocês. Preste bem atenção. Então eu sei, ó. The auto is moi. O carro é bonito. Agora eu quero falar de uma forma mais específica, mais objetiva. Não quero dar a volta ao mundo para tu falar, o carro é bonito. Quero falar logo, o bonito carro, acabou. O bonito carro, acabou. Não Mas não quero... pode escrever assim. Entendeu? Não, isso eu estou falando de adjetivo. É um exemplo. É um exemplo. Quero falar o carro bonito.
Muy alto. Acabou. O computador, o bonito computador. Acabou. Você já entendeu, eu tô falando que o computador é bonito. Só isso. Preste atenção, no holandês tem a regra que você sempre acrescenta um É. Então eu não vou falar moi alto. Eu vou falar moia alto. Moia. Moia Alto. alto. Ok? Então é o quê? O alto é o quê? Substantivo. Qual que é o artigo do alto? Moia. Não. Substantivo. O artigo do alto. De. Então é de, porque é auxílio alto, moia alto. De, aí seria tipo assim. Primeiro vem o artigo, depois vem o substantivo, o adjetivo, depois vem o substantivo. Que seria de, moia alto. Agora a frase está correta. De moia alto. Por quê? Porque eu estou usando o definido. Eu estou apontando para um carro. Eu estou falando a respeito de um carro. Então, de moia alto. De moia alto. Agora preste bem atenção no que está explicando aqui. O book. Het book. O book é a mesma coisa. Por exemplo, het. Primeiro o artigo. Depois o Substantivo. e depois o Adjetivo. adjetivo. É ao contrário, né? Substantivo. Primeiro o artigo, depois o adjetivo, depois o substantivo. Então, primeiro o artigo, Depois o adjetivo, depois o substantivo. Ok? É uma etapa. Etapa 1, 2, 3. Se eu seguir essa lógica aqui, 1, 2, 3, eu vou formar palavras, de frases, né? Com somente essas três colocações. De artigo, adjetivo e substantivo. Então a lógica aqui, primeiro, artigo, eu tenho que saber se é um de ou um reto. Mas como é que eu sei se é um de ou reto? Para mim saber se é um de ou reto, eu tenho que saber qual substantivo é. Então tem que raciocinar primeiro o substantivo. Qual substantivo eu vou usar? Se eu vou usar book, se eu vou usar alto, se eu vou usar mecha, se eu vou usar yonga. Se eu usar mecha, é o quê? Het. É um reto. Agora se eu usar yonga, é o quê? De. Um de. Então mecha, het. De, então tem que primeiro raciocinar de trás para É como frente. que de masculino, het é feminino. Não existe isso na Holanda. Não. Mecha é neutro. Ah, é um... Mecha não é nem masculino nem feminino. É neutro no holandês. E homem, jovem. Esse daí. Mas preste bem atenção. Então, a colocação da frase utilizando adjetivo é bem simples. É objetivo. Você quer ser objetivo. Por exemplo, seu futuro esposo chegar em você e falar assim, você está falando a questão de um guarda-roupa. Você quer detalhar ele e falar, definir. Aí você está lá nem quer. Aí você fala assim, esse guarda-roupa é bonito. Você pode falar assim, bonito guarda-roupa. Bonito guarda-roupa. Ele vai ser já claro para você. Bonito guarda-roupa. Eu sempre falo moi cata. Yeah. Aí você vai falar moia casta. Da moia casta. Você vai falar moia casta. Não esquece de acrescentar um Geralmente a gente não fala. Eu falo assim. Não, é porque o artigo é definido, né? Por exemplo, se eu estou falando de vários tipos de armários, né? Aí você pode falar, né? Tipo assim, se eu estou vendo vários tipos de casta, de armários. Aí você fala assim, eu gostei desse. Então você tem que usar o the. Se você usar an, eu estou vendo 5. Então se você usar an, eu vou falar, mas qual que você está querendo dizer? Eu uso muito, Entendeu? tipo, descasco moi. E aí, Ah, pode ser também. esse. Tá Eu bom? falo de. Depende, que o the e o resto depende para qual você vai colocar dit, dado, deixa, dit. Então se eu usar Eu o deixo esses moi. de moia, casta. É. Mas o início eu só apresento o quê? Você pode falar daqui para cá, moia alto. Ou você pode falar de moia alto. De moia. Tudo isso aqui tem a ver na expressão. Para poder ser entendido. Porque se eu tivesse 5 carros na minha frente, eu não sei de qual carro você está falando. Você só falar moia alto. Aí eu estou vendo 5. Guarda desse, ó. Qual que você está querendo dizer? Se você falar de moia alto, você já está apontando, definido. É esse aqui, ó. Esse cara aqui, eu acho bonito. Entendeu? Se eu passar com você 5 vestidos, aí você vai falar assim, o vestido é bonito, mas qual que você quer dizer? Você vai falar, o vestido é definido. Você está apontando, você está mandando. Por exemplo, se você vê aqueles...
Se eu tiver num argumento, né, você vai estar presente, você está raciocinando. Mas se você estiver lendo uma história de quadrinho, você vê uma pessoa, passou 5 vestidos, aí depois a pessoa definindo qual que ele achou bonito. Então você vai ter raciocínio. Agora sim, um diálogo você sabe, você está presente. Mas se você não tiver, você receber uma mensagem dizendo para mim assim, ó, você lembra aquele dia que você me mostrou 5 vestidos, blá 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 blá, qual deles você achou mais bonito? Você tem que usar o artigo definido. Tem como você achar, ou você tem que falar um vestido eu achei bonito. É o vestido, você tem que demonstrar com borboleta ou com florzinha, ou blá blá blá, é o definido. Você não vai falar, ah, eu achei bonito, mas eu vou falar, não estou entendendo. Então o raciocínio da frase é o quê? É ser coerente, a positiva, já apontando, clareza. Então, dando moia alto, o bonito carro. O bonito carro. Eu já sei do qual carro você está falando, tratando, porque eu já estou presente. Agora, se uma pessoa chegar de supetão, ele vai perguntar de novo, mas que carro é esse aí? Aí você vai falar de novo, é esse aqui, ó. Entendeu? Tudo tem um raciocínio. Mas a regra básica da gramática é essa aqui. Acrescenta qualquer forma. Preste bem atenção, vamos usar outro tipo de coisa, né? Por exemplo, outro tipo de adjetivo. Outro tipo de adjetivo. Adjetivo? É. Outro adjetivo. Kleiner. Não, adjetivo. Adjetivo? Usa um adjetivo. Substantivo que você tá falando, não? Não, adjetivo. Quer saber um adjetivo? Nomeia um adjetivo aí. Pronuncia um adjetivo. Klein. Klein, pequeno. Klein. Agora um substantivo. Dick. Não, dica adjetivo. Eu quero um substantivo agora. Substantivo. Menina. Menino? Yeah. Jonge. Eu posso falar Jonge. Jonge. Então, preste bem atenção. Nós vamos agora colocar. É Jongen. Jongen quer dizer jovem. Jongen. Então preste bem atenção. Jongen, nós estamos tratando o quê? Isso aqui é o quê? Adjetivo. No holandês. Ok? Adjetivo. Adjetivo. Nederlands. Substantivo. Bijvoeglijke naamwoord. Bijvoeglijke naamwoord. E o de baixo é um zelfstandige naamwoord. Ok, nós temos duas palavras aqui, né? Duas palavras, pequeno e menino. Menino é substantivo, pequeno é um adjetivo. Agora eu quero formar desses dois uma frase, demonstrando que o menino é pequeno. Como é que eu posso ser já reto nesse assunto? Adjetivo no meio, né? Nós temos Kleiner e Jonga. esquece deze, ou die, ou dat, vamos usar só os artigos que nós aprendemos. O de e o het. Het, de. De, het, de. Então, como que é? De kleine jongen. Como? De kleine jongen. De kleine jongen. Jonga? Ja. Jongen. No alfabeto dele, pelo que eu fiz. Ó, pastor, não vai te mostrar que eu já estou tremulando. Vai holandês. Bora. Olha lá, como é que eu escrevi? De kleine jongen. Não esquece de acrescentar o E. Sempre vem um E na frente. A palavra é assim. A palavra no seu radical é assim. Klein é o radical. Mas eu tenho que acrescentar sempre um E. É a regra. Entendeu? A regra é sempre acrescentar um E. Então qualquer um, se eu pegar, se eu for colocar, aqui é a mesma coisa. O que muda é no meio. O que muda no meio? Acrescenta um E. Pode ver, ó. Klein, Jonge. A estrutura está a mesma. Mas só mudou aqui, porque aqui acrescentou um E. Então, não esquece do E.
qualquer coisa, qualquer adjetivo que você pegar, se você falar dick, eu falei igual de dick, né? Por exemplo, o menino é o gordo menino. O gordo menino. Então, the dicke jongen. Só que agora você acrescenta mais um K. Dick. Entendeu? Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, deu para raciocinar um pouco o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é que quando você coloca na frase, como é que fica, muda um é. É o que está tentando o livro explicar para mim, por exemplo, de goede man. De é o artigo, goede é o adjetivo e man é o substantivo. De kleine klok. Né? O que significa? Relógio pequeno. De ronde tafel. Mesa redonda. Het zieke kind. Criança doente. Het dikke boek. Grande livro. Você pode ver que no holandês, no português está o homem bom, né? Mas no holandês está, começa primeiro com bom e depois termina com homem. Então você pode ver que é de trás para frente no holandês. Se nós formos pegar no pé da letra seria de, né? Que é o bom homem. Mas se você ver a tradução que está o homem, é o homem bom. Que seria uma tradução lógica, né? Correta, coerente. Mas você pode ver que os holandeses falam muitas vezes de trás para frente. O man está no último e o bom está no meio da frase. Em inglês também, não é, pastor? Fala de trás para frente. Tá perguntando pra mim como se eu falo inglês, simplesmente eu não falo nada. O inglês deve ser mesmo isso aí. O inglês o adjetivo vem primeiro, depois vem o substantivo. Agora preste bem atenção, tem outra regra. Essa regra, eu já vou explicar para os irmãos que quando você coloca het ou de, o que sempre acrescenta? É. Né? Essa é a regra. É uma regra definida aqui. Quando tem artigo de ou het, você sempre acrescenta um é. Agora existe outra regra, né, que também está explicando aqui para o livro para mim e para você, que todas as vezes que a palavra é um artigo de e você o coloca, por exemplo, num definido, né, do definido para um indefinido, ainda você acrescenta um é. Você ainda acrescenta o é. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar 3 exemplos, para vocês poderem perceber. Por exemplo, eu tenho, né, o kleine, vou usar essa palavra que nós já estávamos usando. Klein. Não, pode vir de, kleine, auto. Aí embaixo eu coloco preste bem atenção. O substantivo aqui está coerente com qual artigo? Qual artigo pertence a auto? O de. De pertence ao auto. É de auto. Né? O artigo dele é de. Mas eu também posso utilizar o artigo indefinido, que é qual? Toda vez que a palavra é escrita com o artigo de e eu faço ela tornar um indefinido, que é um an, ela também acrescenta um é. Essa é a regra. Raciocine isso. Se eu escrevo de klein ou het, né, aqui é tanto de ou het, sempre acrescento um é. Se eu escrevo com indefinido, eu só posso acrescentar um é atrás da adjetiva somente se for escrito com de. O artigo é de. Entendeu? Por exemplo, aqui é de auto. Então, an auto. O artigo definido auto é? Não, o artigo definido do carro é? De. E o indefinido é? An. Quando eu escrevo o artigo definido, de auto. Quando eu escrevo indefinido, an auto. Quando eu escrevo de auto, automaticamente eu já sei que tem que acrescentar um é. A mesma coisa é também com indefinido. Quando o artigo é de e eu o mudo para indefinido, também acrescento um é. Só que é diferente quando é um het. Por exemplo, a regra é, se eu escrevo com het, por exemplo, het book. Het book. Por exemplo, aqui eu estou falando de book.
vou fazer mais ou menos aqui. Het, dikke, boek. Eu acrescentei o quê? Um E. Você está vendo? Mas agora eu vou fazer ao contrário. Agora eu vou colocar um artigo indefinido no livro. Eu sei que o livro tem um artigo que é het. Então agora eu vou colocar an. O E não se acrescenta quando o artigo indefinido procede do het. Quando a palavra está no het e você o torna indefinido, você não acrescenta um E atrás dele. Só você tem que decorar. Não, é a regra. Se você escreve com the het, sempre acrescenta um E atrás. Se você escreve indefinido com a origem de artigo the, você acrescenta um E atrás. Agora, se eu escrevo uma colocação do adjetivo do artigo het, mas no indefinido, então não acrescento um E. Só no indefinido. É essa a regra. Então é 3 etapas. The het, escrevo com E. The para o an, eu escrevo com E. Agora de het para an, eu não escrevo com E. Essa é a regra. Então eu vou repetir mais uma vez. The e het acrescenta E. The e het acrescenta E no adjetivo. The para an acrescenta E no adjetivo. De para an acrescenta E no adjetivo. Agora de het para an não acrescenta E no final. Ok? Tem prova aqui? Tem, irmão. Desculpa? Tem prova? Não, graças a Deus. Disse que já vai aprovar tudo aí. Agora, pode ser que os irmãos tenham outra dúvida. Por exemplo, eu acabei de explicar para os irmãos. Quando é het, né, e ele se modifica, né, muda a estrutura para an, não acrescenta um E. Mas, quando a palavra está em het, né, tem a possibilidade dessa palavra também se tornar um the. Quando é que isso acontece? No plural. Quando estiver no plural. Então é isso mesmo. Está escrito aqui embaixo. Se você ler comigo aqui, ó, está escrito aqui. Olha o que diz aqui. Então, vou seguir a escalinha para nós poder raciocinar. Preste bem atenção. Coloca-se o adjetivo com E no final. Sempre entre o artigo definido het e the. É uma clara que eu acabei de explicar. Se é the e het, acrescenta o E. E o substantivo. Agora, a de baixo. Também acrescenta-se um E ao adjetivo quando precedido pelo artigo indefinido an. Se o substantivo que se segue é regido por the. Se o artigo é regido por the, se o substantivo é regido por the, então o adjetivo acrescenta um E. Se o substantivo era regido com the, mas tornou-se um an, ainda acrescenta um E. Agora nós vamos para o de baixo. O substantivo no plural é regido pelo artigo definido the, porque nós falamos que todos os plurais têm um artigo the. E, portanto, o adjetivo que o precede leva igualmente um E no final. É escrito com het, mas quando está no plural vai se tornar um the. E ainda acrescenta um E no final, ok? Adjetivo sem E no final. Agora nós vamos falar de adjetivo sem E no final. Quando o substantivo regido pelo artigo definido het vem precedido pelo artigo indefinido an, então quando o het se torna an, o adjetivo que o precede fica inalterado, ou seja, não leva o E no final. Então a palavra, o adjetivo no seu radical é sempre sem o E, né? Sempre sem o E. Por exemplo, dik, klein, mooi, groot, zwaar e etc. E outras coisas. É normal, o radical dele. Mas quando você o constrói, né, em certos tipos de frases, você tem que acrescentar um E. Depende da posição, né, da colocação. Então, deu para entender um pouco? Deu para raciocinar um pouco? Então, se eu pego palavras substantivas, pego palavras adjetivas, eu já consigo começar a montar minhas primeiras frases no holandês. As pessoas se fazem sem perceber. Desculpa?
constroem a frase acrescentando E sem perceber. Não, isso é automatismo. Quando vai aprendendo. É a regra. Se você tá. A única vez que eu não acrescento o é quando está no N, que o artigo, né, está ligado com het. Então uma vez só que eu não acrescento o resto é sempre com E no final. Então a maioria das etapas, 3 etapas é com E, uma só não é com E. Então isso é bem simples de trabalhar em cima. Preste bem atenção. A Bia fala que tá a página 11, nós vamos agora para a página 11. O livro aqui fala. E ele falou também ainda perseverança. Dá uma Bíblia para terceira, viu, pai? A página 11 aqui diz assim, olha aqui, é que eu estou pensando aqui como é que eu posso explicar melhor para vocês, mas eu acho que deu para entender. Semana que vem nós vamos falar do como outras possibilidades. Essas outras possibilidades, outros tipos de adjetivo que nós podemos acrescentar. Por exemplo, o adjetivo que precede um substantivo, regido pelo artigo definido het, depois de um pronome indefinido. Então o que é um pronome? Pronome é, por exemplo, cada, diversos, qual, que, tampouco leva no final. Então isso semana que vem nós vamos apresentar. Por exemplo, qual livro? Quantos livros? Etc. Nós vamos saber como nós podemos acrescentar um ou não acrescentar um no final. A gramática do holandês é igual ao do português? É muito grande? Não. Um pouquinho. É parecida, né, com o português. O português é muita coisa. Português é mais. Português é mais. Português é o pior de todos, mas tem mais gramática. Do português é... Então, essa é para hoje. Vocês têm pergunta de alguma coisa que eu falei até agora? Deixa eu pensar aqui. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para tirar algumas dúvidas? Sim, deu para relembrar bastante. Deu? Tem outras pessoas? Deu? Eu quero é só LV é artigo, né? Yeah. BN, substantivo. Adjetivo. Adjetivo. Eu tenho isso aqui, mãe. E ZN, substantivo. Então tá, semana que vem nós vamos treinar essas coisas aqui, porque na página número 14 vocês já tem um exercício para casa, entendeu? Se vocês abrirem na página número 14, você vai ver que lá já tem um exercício para vocês. Então semana que vem, como a nossa irmã Nayara disse, no capítulo 13, Nayara, você pode estudar em casa se você quiser, no 12 e 14, 12 e 13. 12 e 13 você vai ver aí o que você acabou de falar. Carrinho, carrão, blá, blá, blá. Você vai encontrar na página 12 e 13. Também tem a ver com adjetivo. Ok? Então adjetivo nós vemos que nós podemos usar de várias formas. Podemos usar numa definição, ok? Apontando para alguma coisa. Também perguntando, né? Por exemplo, como diz cada, por exemplo, cada, né? Ou diversos, a questão de opiniões.